A empresa que mudou completamente o conceito do que é um carro esportivo. Produzindo o mesmo modelo por quase 60 anos, atraindo fãs e inovando até os dias de hoje. Esse é o do Freeze ao Motor sobre a Porsche. Bom, eu já tenho que avisar aqui para vocês que esse vídeo vai ser mais focado na história da Porsche em si, porém a gente vai comentar mais sobre a linha 911. Então aqui a gente não vai contar muito sobre a Cayenne, a Cayman, 944, 914. Aqui é só hoje Porsche 911. Se vocês quiserem um episódio específico de cada carro, é claro que eu posso fazer para vocês, é só escrever nos comentários. Em 1875, em uma cidade chamada Maffersdorf, localizada na Áustria, nascia um nobre cidadão chamado Ferdinand Porsche. O mesmo passava todos os seus dias na garagem de seu pai e em sua oficina, aprendendo a mexer com carros. Em 1898, fazendo faculdade de engenharia, Ferdinand produziu seu primeiro carro, o Porsche P1, que tinha apenas motores elétricos. Porém, em 1901, ele aprimorou o carro e colocou um motor a combustão, que chegava a incríveis 60 km por hora, mas que na época quebrou todos os recordes da região. Pulando vários anos, em 1933, durante a Segunda Guerra Mundial, Ferdinand já era considerado um dos melhores engenheiros da região. Inclusive, Hitler sabia disso. E durante todo aquele tempo, o mesmo formou um grupo de engenheiros para produzir um projeto ambicioso. Hitler queria um carro pequeno que pudesse caber uma família de até 5 pessoas e que fosse extremamente eficiente. Literalmente, em alemão, um Volkswagen, ou na tradução literal, carro do povo. E com isso, nascia o nosso queridíssimo Fusca. A primeira criação, de fato, bem sucedida pela Porsche. Durante o mesmo tempo, Porsche foi requisitado para fazer mais projetos de guerra, sendo um deles um tanque que era apelidado de Elefante. E por conta disso, em 1945, ele foi preso por crimes de guerra, o que fez com que seu filho, Ferry Porsche, tomasse controle da empresa. Em 1948, os dois queriam produzir carros com o nome Porsche, baseado nos antigos desenhos do Fusca, e criado o Porsche 356, que na época não vendeu bem. Até que em 1951, após ganhar a Le Mans daquela época, o carro caiu em extrema popularidade e todo mundo começou a comprar. Em 1963, já com as vendas boas e a empresa extremamente bem estabilizada, Ferry queria aprimorar o esportivo da marca, apresentando assim o Porsche 901. O motor, que era 4 cilindros, agora é 6 cilindros. Desenhado para ter performance, a ideia do carro principal era ser um carro prático, tão quanto o 356. Sendo assim, o 901 foi o primeiro esportivo a ter 4 lugares, o que era sensacional, ainda mais para a época. Até que antes de lançar o carro, a marca francesa Peugeot entrou no meio e pediu para que a Porsche mudasse o nome do seu carro, já que nenhum carro poderia ter zeros em sua nomenclatura por conta de um copyright. Então, sem hesitar, a Porsche disse: ok, agora o carro iria se chamar 911. Com seu pouco peso, seu motor 6 em linha e com 130 cavalos, o carro era adorado por todos e era simplesmente genial. E claro, você ainda poderia carregar uma família no banco de trás. Com sede de inovação e querendo capitalizar aquilo que já era muito bom, a Porsche decidiu criar algo diferente das outras marcas. Um carro onde o teto poderia sair. Porém, naquela época, os Estados Unidos, que era o principal país na qual a Porsche exportava seus carros, estava tendo algumas legislações de regras automotivas sendo mudadas, ficando mais difícil de carros conversíveis serem vendidos nos Estados Unidos, principalmente porque eles não eram nada confiáveis se você capotasse eles. A Porsche, sabendo disso e sabendo que não poderia fazer nada para mudar essa regra,
eles criaram uma categoria nova de carros, agora chamada de Targa. Tá bom, todo mundo que tá aqui ama carro conversível, eu sei disso, mas o que a gente gosta mesmo é de velocidade. Pensando nisso, em 1966, a Porsche resolveu criar o 911S, que adicionava mais 30 cavalos no então 901, ou melhor, 911, e que daria um total de 160 cavalos aspirados. Vocês têm que imaginar que isso naquela época era muita coisa, ainda mais porque o carro não pesava absolutamente nada. Já em 1970, a Porsche, querendo comemorar o aniversário da marca, lançou o Porsche 911 Carrera RS, que inclusive é meu Porsche favorito. Fun fact, o nome Carrera se deve a uma famosa corrida chamada Carrera Pan-Americana, ou no inglês Carrera Pan-Americana. O nome veio porque a Porsche sempre ganhava com seus carros aquela corrida, então faz sentido colocar nos seus carros como uma comemoração. Com o seu motor 2.7 litro, com 210 cavalos e um aerofólio bastante marcante, o carro era de um foguete. Em 1975, nascia uma nova geração de Porsche no segmento 911, a 930. Que agora possuía motor turbo, tinha 260 cavalos. Apelidado de Widowmaker, ou na tradução literal, fazedor de viúvas, o carro poderia matar qualquer um que não fosse esperto o suficiente para guiar, e óbvio, tinha tanto motor que você tinha que segurar o carro. O carro era um tail wrap, então tem que segurar o negócio. O carro possuía um aerofólio enorme, que eu gosto de chamar de bandeja, porque realmente parece uma bandeja. E enfim, essa geração foi uma das mais bem-sucedidas do 911. Em 1989, o 911 sofreu mais uma vez grandes mudanças. Apelidada de 964, essa é para muitos a geração mais bonita do modelo. E a mais rápida, porque ela também era oferecida com all-wheel drive, ou seja, tração nas 4 rodas. Em 1995, dando adeus para mais uma geração, agora era a vez da geração 993, sendo biturbo e produzindo 400 cavalos. Infelizmente, eu já tenho que adiantar para vocês que para muitos essa foi a última verdadeira geração de 911. Por quê? Porque ela foi a última geração a, infelizmente, ter o último motor refrigerado a ar. Em 1999, entrava a pior geração de 911 até então existente, a 996. Agora... Merda, velho. Com seu motor refrigerado a água e esse interior de Corolla, esse carro não agradou tanto os gostos dos entusiastas. Por aqui no Brasil, pior ainda. Eu já vi 996 sendo vendido aqui no Brasil por R$140 mil por conta da sua rejeição. E adivinha? Não vendeu. E hoje eu vejo o mesmo carro por mais de R$300 mil e adivinha? Eu não vou falar. Adivinha? Mas existe salvação. A Porsche apresentou sua volta nas pistas com os modelos 996 GT3. Mais leve, mais rápido e um pouquinho mais bonito, o carro foi nomeado seguindo a classe que ele iria competir, a GT3. E logo em seguida, ainda mais rápido e mais leve, foi criada a Porsche GT2, que competia na GT2. A Porsche estava saindo do território de carros esportivos e entrando no território de super esportivos. E eu preciso parabenizar, porque a Porsche fabrica 911 que dá para você usar no dia a dia e fabrica 911 que dá para você usar só no autódromo, que é extremamente legal. Se você quiser usar os dois do mesmo jeito, você pode também, mas enfim, isso é legal. Logo em seguida, aprimorando o que já era perfeito, a Porsche apresentou um modelo dentro da categoria GT2 e GT3, que seria a RS, ou seja, um carro de corrida de verdade. Bancos concha, nada de ar-condicionado, sem som, sem controles, sem nada. Uma gaiola, um motor muito potente, você não precisa mais do que isso, né? Ah, claro, vale mencionar que tem um cinto de 4 pontas para te segurar e 600 cavalos no motor. Tudo que você precisa para andar muito nas pistas. Em 2017, a Porsche fabricou seu 911 com um número de 1 milhão.
que inclusive está exposto no Museu Porsche lá em Stuttgart. E isso mais do que prova pra gente que o esportivo de 64 é realmente um carro muito bom e tem fãs pelo mundo inteiro. Bom, Porsche, uma das marcas automotivas mais versáteis e inovadoras de todos os tempos, que continua sendo o poster car de muita gente e que, na minha opinião, sempre vai existir. Bom, esse foi mais um episódio do Frison Motor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão de alguma história para eu contar, comenta aqui embaixo, curta, compartilhe, se inscreva e, querendo ou não, esse canal está começando. Se você não conhece o canal da Mortais Racing Team, aqui a gente fala sobre carros antigos, conta histórias, conhece pessoas incríveis, viaja, faz tour em museu. Aqui tem muita coisa legal, vale a pena conferir e dá uma força aí. Abraço, Gentleman Drivers, tamo junto!